liberar mais a entrada aqui de um colega. A gente tinha estudado essa matriz aqui, tá? O R, né, de rotação, tá? O B, o índice aqui de cima é o sistema de coordenadas de referência, né? E B aqui significa que a gente está realizando uma rotação, né? Esse sistema B, tá? Em relação ao sistema A. Tá? Geralmente fica mais fácil colocar, não, vocês podem ver a seguinte representação também em alguns casos, tá? Vocês vão ver aqui rotação, né? De B em relação a A, tá? Aí aqui entre parênteses, né? Z θ, tá? Então é uma rotação no eixo Z, né? Do ângulo θ. Tá? Aí só para a gente relembrar aqui, por definição, o que era a matriz de rotação, né? A gente tem uma pilha aqui de vetores, tá? Primeiro vetor aqui é a projeção de x, né? Dos sistemas de coordenadas B sobre o sistema de coordenadas A, tá? Que corresponde a esse primeiro vetorzinho aqui. Esse vetor coluna. Então, só para a gente lembrar, tu vai pegar aqui xb, né, esse vetor unitário, e vai projetar ele, né, sobre xa, sobre ya, sobre za. A próxima coluna, né, então é você pegar yb e projetar aqui também sobre o sistema de referência. Tá? E por último, zb, você vai projetar também aqui sobre o sistemas de coordenadas A. Essa aqui, então, pessoal, é a definição da matriz de rotação, tá? Esse aqui é um caso genérico. Tá? Claro que rotações somente num eixo, tá? A gente já tem uma determinada forma essa matriz, tá? Que a gente pode identificar de maneira bem fácil. Tá? Então, vamos fazer aqui dois exercícios, tá? Primeiro, vamos realizar, então, uma rotação, tá? Do frame B em relação a A. Tá? Uma rotação, vamos fazer primeiro em X, tá? Por um ângulo θ. Então, vamos colocar aqui um sistema de coordenadas A. Tá? Vamos colocar, então, XA saindo aqui do plano. E também vamos colocar YA nesse sentido e ZA nesse sentido. Tá? Lembrando que tem um chapéuzinho aqui, mas eu não vou colocar. Tá? Depois, vamos colocar o nosso sistema de coordenadas B. Tá? Botar aqui A, tá, pessoal? Significa que é um sistema de coordenadas A. Tá? E também vai ter um sistema de coordenadas B. Tá? E vamos colocar, então, aqui XB, tá? Com a mesma orientação de XA. Tá? Ambos estão saindo aqui do plano. Tá? E vamos rotacionar, então, esse sistema B, né? Por um ângulo θ, tá? Onde aqui vamos ter YB e aqui vamos ter ZB. Tá? Então, vou pedir para vocês calcularem, então, a matriz de rotação de B em relação a A, tá? Que é essa rotação em X por um ângulo θ. Lembrando que vocês vão deixar naquele formato, tá? Que a gente tinha visto na aula passada, tá? Ali de cossenos e senos, né? Em função dessa variável θ. Tá? Então, vou deixar aqui uns 2 minutinhos, tá? Para vocês calcularem essa matriz aqui de rotação. Tá? Uma matriz 3x3. Vou deixar uns 2 minutinhos. Aí vocês calculem essa matriz, a gente verifica o resultado e depois faz uma rotação em Y.
primeiro terminho aqui, só para vocês relembrarem, ó, é a projeção de XB, né, sobre XA. Tá? Como os dois vetores unitários aqui, XB e XA, eles estão sobrepostos, né? Então, essa projeção aqui vale 1. Só para a gente relembrar. Então, nosso primeiro termo aqui vale 1, essa projeção. Tá? Façam os restantes aqui dos outros termos para mim, por favor. Deixar 2 minutos, depois eu já corrijo. Então, vamos corrigir aqui, então, pessoal. Vamos fazer o seguinte. Eu gosto de fazer da seguinte forma, né? Eu gosto primeiro de fazer, calcular aqui as colunas, né, da matriz de rotação, nesse sentido, tá? E depois eu pulo para a próxima coluna. Tá? Então, o primeiro termo aqui, conforme eu já tinha feito anteriormente, deu 1. O próximo termo, então, vou aumentar aqui um pouquinho a tela. Tá? Próximo termo é a projeção de XB sobre YA. Tá? Esse terminho aqui. Tá? Conforme vocês podem ver aqui na figura, né? A projeção de XB sobre YA vale 0. Tá? Não tem nenhuma projeção. Depois, a projeção de XB sobre ZA também é 0. Eles estão em planos diferentes. Tá? Próxima coluna, então, esse terminho aqui, projeção de YB sobre XA. Tá? Então, tu vai pegar aqui, cadê o YB? O YB vai projetar ali sobre XA, vai dar 0. Tá? Próximo termo, projeção de YB sobre YA. Tá? Aqui sim. Aqui a gente vai ter, então, a projeção desse vetorzinho em YA, é essa projeção aqui. Tá? Que vale cosseno θ. Então, eu vou representar aqui só por C θ, tá, pessoal? Para ficar mais compacto. Então, C aqui e S, vocês sabem que são, respectivamente, a função cosseno e seno. Depois, o próximo termo é a projeção de YB sobre ZA. Tá? Então, é essa projeção aqui, ó, tá? Que eu estou riscando aqui em vermelho. Tá? Ou seja, é S θ. Próxima coluna, então, projeção de ZB sobre XA. Tá? Obviamente, é 0. A gente está fazendo uma rotação em torno de X, então aqui vale 0. Depois, a projeção de ZB sobre YA. Tá? Então, vou botar aqui o ângulo θ, né? Vou fazer já as projeções aqui para vocês verificarem, tá? Esses catetos. Então, a projeção de ZB sobre YA, tá? Vai ser, então, o tamanho
essa projeção aqui que eu estou riscando em vermelho. Tá? Ou seja, é menos seno θ. Tá? O sinal é negativo porque a projeção está na parte negativa aqui do YA. Tá? E por último, a projeção de ZB sobre ZA, tá? Que vai ser então o tamanho desse cateto aqui que eu estou riscando em vermelho, tá? Que obviamente vai dar cosseno θ. Então, sempre quando vocês verificarem uma matriz, né, que vocês já verificarem, tá, que tem aqui essa primeira coluna sendo 1, 0, 0, tá, e a primeira linha aqui sendo 1, 0, 0, tá, e aqui aparecer cosseno θ, seno θ, menos seno θ e cosseno θ, tá, vocês já têm que identificar que é uma rotação em x por um ângulo θ. Beleza? Tranquilo aqui? Conseguiram entender? Alguma dúvida? Beleza, professor. Beleza, então. Eu vou deixar o próximo exercício aqui, tá? Também vai ser uma rotação, só que agora vamos fazer uma rotação em Y. Tá? Então, vamos botar aqui YB e YA, tá? Ambos os eixos, né? Então, tem a mesma orientação e estão saindo aqui do plano. Tá? Então, vamos colocar aqui XA, vamos colocar aqui XB, aqui vamos colocar ZA e vamos colocar aqui ZB. Tá? Então, estamos fazendo uma rotação, tá, de B em relação a A. Tá? Vou deixar bem claro aqui que é em Y, tá? Por um ângulo θ. Tá? Então, nesse caso, vou pedir aqui para vocês calcularem quanto que vai dar essa matriz aqui de rotação. E daí eu já confiro aqui já coloco o resultado aqui para vocês. Deixa 2 minutinhos, tá? Calcule essa matriz e depois eu coloco aqui o resultado, tá? Vou colocar aqui, então, o resultado, pessoal, né, dessa rotação aqui em Y pelo ângulo θ, tá? Aí depois vocês confiram aí com os resultados de vocês. Confiram aí com os cálculos de vocês, tá? Então, o primeiro termo aqui, não vou falar todos os termos, tá? Vou colocar a resposta aqui direto, né? O primeiro termo vai ser cosseno, 0, seno θ, 0, 1, 0, menos sθ, 0 e cosseno θ. Então, sempre quando a gente tiver a rotação, tá, dessas matrizes de
uma rotação sobre um eixo, tá? Tanto em Z, X e Y, tá? Vão ter esses padrões aqui que a gente acabou de estudar. Tá? O que é mais complicado, tá? Que a gente vai ver nas próximas aulas, não nessa, né? É quando a gente faz várias rotações, tá? Por exemplo, eu fiz uma rotação em Y pelo ângulo θ, depois de fazer essa rotação, eu faço uma outra rotação em Z, depois eu faço outra rotação em X, aí essas matrizes aqui vão ficar um pouquinho mais complicadas, tá? Mas isso é assunto para próxima aula. Tranquilo aqui? Alguma dúvida, pessoal? Não sei para quem fez essa matriz conseguiu chegar nesse resultado. Sim, professor, só pra... Senão eu ia ver depois, só porque eu menos C no θ mesmo. Tava tentando projetar esse ZB lá no... perto do X lá. Porque ele vai ficar... fazer aqui, ó. Ali fica cosseno, aí o outro, claro, complemento fica seno, mas... tu vai ficar aqui, tu vai ter essas projeções tá aqui. Tu vai ter esse cateto. Uhum. Tá? Aqui fica simples de ver, tá, pessoal? Ali eu tô trabalhando como o YA e o YB tá saindo do plano, tá? Então, na verdade, a gente tá com um plano cartesiano, na verdade. É o Z e o X, né? Aí é só tu fazer essas projeções aqui, ó. Tá? Essas projeções aqui. Ah, sim, então, é do ângulo θ ali, tá certo. Aqui tu tem o cosseno θ, aqui tu tem seno θ, aqui tu tem menos seno θ, e vou botar aqui, tu tem cosseno θ, tá? Claro, tá? Esses casos aqui que tá no plano, tá, pessoal, é bem simples da gente entender e conseguir calcular, tá? O que vai ficar difícil é quando fica um caso tridimensional, tá? Aí a gente tem que calcular essas matrizes aqui para poder ter a orientação da ferramenta e propagar velocidade, torque no robô. Tá? Então, esse conceito aqui de rotação tá, é bem importante. Para quem não entendeu muito bem, dê uma olhada lá no livro, novamente, tá? No capítulo 2, porque vai ser essencial. Tá? Claro que a gente vai fazer alguns exercícios mais avançados. Tá? Até já tem um exercício que eu deixei no mudo para vocês realizarem no final da aula. Tá? Então, seguindo, pessoal, tá? Eu vou utilizar o livro, tá? Acho que vai ser mais fácil, tá? Para a gente seguir aqui na nossa aula. Tá? Além disso, tem a apostila que eu tinha comentado para vocês. Eu tinha comentado, né, que vocês podem utilizar como material complementar. Tá? Vou botar aqui... Então, esse assunto aqui, pessoal, que eu estou comentando para vocês, tá? É o capítulo 2 ali do Craig, tá? Que é transformação e descrição espacial, tá? Então, tem toda a parte aqui que a gente já começou, né? Parte de posição, orientação, tá? A gente vai ver o que é o frame, tá? Os mapeamentos aqui de translação, rotação e genérico, tá? Vamos ver também a matriz de transformação, tá? E vamos fazer um exercício final ali da aula. Tá? Então, o primeiro ponto que eu já tinha comentado para vocês, tá? Vamos pegar aqui temos um terminal aqui, a garra do manipulador, né? Tá? Temos um sistema de coordenadas de referência e aqui bem na origem, no centro aqui da ferramenta, tá? Foi colocado outro sistema de coordenadas B. Tá? Então, para a gente conseguir fazer a localização e a orientação dessa ferramenta, tá? A gente precisa de duas informações. Tá? Primeira informação, tá? É um vetor que vai sair da origem aqui do sistema de coordenadas A e vai chegar até a origem, até o centro aqui da ferramenta, tá? Então, é a posição espacial, né? A posição tridimensional, onde se localiza essa ferramenta em relação a esse sistema aqui, que a gente vai geralmente colocar na base do robô. Tá? E, além disso, essa ferramenta aqui, ela não é um corpo pontual, né? Ou seja,
ele tem uma forma aqui, né? E também, dependendo da orientação dessa ferramenta, vai influenciar na descrição, né? Desse braço robótico, tá? Então, a gente precisa de duas informações que vamos trabalhar agora. A primeira, mais simples, tá? A posição aqui no espaço, né? Então, uma posição em X, uma posição em Y, uma posição em Z, e também a orientação aqui da ferramenta. E, na sequência, vamos ver algumas operações envolvendo, então, translação, orientação, e ambos ao mesmo tempo, que seria o caso genérico, né? Então, já tinha comentado na aula passada, né, para descrever aqui a posição no espaço, né, é bem simples, tá? Se eu tenho um determinado ponto aqui no espaço, então, essa posição aqui, tá, vai ser um vetor, né, onde vai ter px, py e pz, tá? Aqui o importante, tá, que a gente pode ter mais de um sistema de coordenadas, tá? É identificar qual sistema que a gente está trabalhando. Então, em relação ao sistema de coordenadas A, a gente vai ter essa posição aqui, x, y e z, tá? Que nada mais é a projeção, né, desse ponto, tá? Sobre o eixo y, sobre o eixo z, tá? E também sobre o eixo x. Tá? Então, posição aqui bem tranquila, tá? Outra informação que a gente precisa é a matriz de rotação. Tá? Então, a matriz de rotação, conforme eu comentei para vocês, tá? Ela é identificada da seguinte maneira. Tá? Então, eu tenho aqui B e A. Vou pegar aqui outra figura, deixa eu ver. Então, sistema B, conforme eu tinha comentado, e sistema A. Tá? Então, rotação de B em relação a A, tá? vai descrever, né? Vamos quantificar, né? Quanto que é a rotação desse sistema em relação a esse sistema A. Tá? Então, o autor deixa bem claro aqui, tá, pessoal? Tá? Tem que ficar bem definido em relação a qual sistemas, né? Qual sistema de coordenadas vocês estão fazendo a rotação para realizar esse cálculo. Então, conforme eu comentei, essa rotação, então, vai ser dada aqui por essas colunas, né? Então, primeiro, tu tem aqui a projeção de XB sobre o sistema de coordenadas A, depois tu tem a projeção de YB sobre o sistema A, tá? Sobre os três vetores unitários, né? XA, YA e ZA, e por último aqui a projeção de ZB sobre o sistema de coordenadas A. Tá? Essa matriz, então, conforme a gente já viu, vai ser uma matriz com essa característica aqui, e sempre vai ser, então, no caso do espaço tridimensional, vai ser uma matriz 3 por 3. Um detalhe aqui que é importante, tá? Deixa eu apagar isso aqui. Tá? E quando a gente descreve a matriz de rotação, por exemplo, rotação de B em relação a A. Tá? Então, é uma matriz, né, pertencente aqui aos reais, 3 por 3, né, a dimensão. Tá? Beleza. Tá? Agora, vamos imaginar que eu desejo, né, por algum motivo, eu preciso calcular a matriz de rotação de A em relação a B. Então, apesar aqui dessas matrizes estarem relacionadas aqui no sistema, né, elas são diferentes, tá? Ou seja, tá? A matriz de rotação, claro, isso a gente pode provar, né, através aqui de álgebra, tá? Da álgebra, mas eu vou colocar aqui o resultado final, até o autor também não prova, tá? A gente vai utilizar só essa equação fechada. Então, a rotação, tá, de A em relação a B vai ser igual a matriz de rotação de B, de A
de B em relação a A transposta. Tá? Então, por exemplo, dado que você conhece essa matriz aqui, tu conhece essa relação, tu sabe qual que é o mapeamento da rotação de B em relação a A. Tá? Se você quiser calcular o complemento dessa matriz, ou seja, calcular a descrição de A em relação a B, você pode calcular, então, através dessa equação aqui que eu estou apresentando. Então, matriz de rotação de A em relação a B é igual a matriz de rotação de B em relação a A transposta. Tá? A mesma ideia também, pessoal, isso que eu tinha comentado em outras aulas. Tá? É o seguinte, tu tem a descrição do sistema B, a posição no espaço, né? Então, tu sai aqui da origem, sai aqui da origem de A e tu chega até a origem aqui de B. Tá? Então, essa é a descrição, então, da origem desse sistema em relação ao sistema A. Tá? Claro, o contrário já é outra descrição. A origem de A, da origem de A em relação a B, é esse outro vetorzinho aqui. Tá? Claro que esse vetor de posição vai ser diferente. A mesma coisa vale aqui para a matriz de rotação. Tá? Tem essa seguinte relação aqui que eu acabei de comentar. Beleza. Depois vocês leem com calma o livro aqui, tá, pessoal? Esses capítulos aqui que tem outras informações também, mas eu não vou comentar linha por linha, né? Falar os pontos mais importantes, tá? Então, importante, conforme eu comentei, para a gente conseguir descrever, tá, por completo, tá, a posição aqui de um objeto, tá, ou a orientação, tá, a gente precisa dessas duas informações. A gente precisa da posição espacial e, além disso, a orientação desse frame B. Tá? Esse frame B, né, aqui no caso, ele foi fixado, né, na ferramenta aqui do nosso manipulador. Tá? Vou achar aqui. Tá? Então, para descrever o frame B, conforme eu comentei, a gente tem, através aqui da equação 2.8, essas informações. Tá? Então, se eu quero descrever o sistema de coordenadas B em relação a A gente vai precisar, então, dessas duas informações. A matriz de rotação, tá? Conforme a gente tinha estudado, e também esse caso aqui, como não é um sistema de coordenadas B, né? Eu tenho que saber qual que é a distância da origem de B em relação ao nosso sistema de referência, que é o sistema A. Conforme a gente viu ali na figura 2.3. Então, dando sequência, né? Claro que um braço robótico ou uma localização espacial, a gente pode ter mais de um frame. Tá? O que seria o frame? Eu não sei, a tradução não é sistema de coordenadas. Tá? O frame seria essa descrição aqui. Tá? São essas duas informações. Então, essa representação aqui significa que é esse frame, tá? O autor comenta aqui, tá? E eu preciso dessas duas informações. Matriz de rotação e posição desse sistema B. Tá? Claro, num sistema aqui de braço robótico industrial, a gente pode ter vários sistemas de coordenadas. Tá? Então, aqui nessa figura, o que a gente tem? Tá? A gente tem um sistema de coordenadas U, tá? Que seria universal, tem um sistema A, tem um frame B e temos também aqui um frame, que é o C, e aqui o frame D. Tá? Então, notem o seguinte, tá? Sempre quando eu tiver uma seta, tá, que está saindo de um sistema, tá, está saindo aqui de U, está chegando até o nosso frame A. Tá?
O que isso quer dizer? Tá? Significa que esse frame A, tá, ele está sendo descrito, tá, em relação a esse sistema universal que foi chamado de U. Tá? O importante, então, é vocês notarem, né, que sempre vai sair aqui da origem de um sistema, tá? E a seta aqui do vetor vai apontar, então, para a origem do próximo frame. Tá? Então, nesse caso, nessa figura aqui, né, a gente tem tanto A quanto B, eles são descritos, tá, em relação ao sistema U. Já o sistema de coordenada C, ele está sendo descrito, né, está sendo mapeado em relação ao sistema de coordenadas, ao sistema aqui, ao frame, né, ao frame A. Então, nesse caso, então, que é importante notar, sempre a seta vai indicar a cauda aqui, o início da seta vai indicar qual que é o frame de origem, e o final aqui, a setinha, vai indicar o frame final. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa importante aqui. Seria isso. Tá? Então, esses mapeamentos aqui, então, pessoal, a gente pode fazer duas operações básicas, tá? Primeira operação de translação, né? Claramente aqui, todos os frames, né? Por exemplo, o A, ele sofreu um deslocamento, né? Em relação a U. Tá? E também, vocês podem verificar que houve uma rotação. Tá? Então, vamos estudar de maneira individuais essas operações e depois vamos ver o caso genérico. O caso mais simples, então, vamos aqui para a figura, que na figura fica mais fácil eu sintetizar, né, em vez de ler ali o autor quer explicar. Tá? Então, eu tenho aqui um sistema A, tá? Tem seus eixos ZA, tá? Tem seu eixo X e Y. Tá? Temos outro sistema de coordenadas B. Tá? Esse sistema também tem o ZB, tem o XB e tem o YB. Tá? Nesse caso aqui, pessoal, a orientação de A e a orientação de B é idêntica. Tá? Ou seja, se eu escrever aqui a matriz de rotação de B em relação a A, vai ser igual a diagonal principal vai ser igual a 1. Tá? E aqui esses outros termos, né? Com dimensão adequada, né? Vai ser 0, 0. Tá? Então, quando tu tem uma matriz que é identidade, uma matriz 3 por 3, né? Que é a matriz identidade, para descrever a rotação de dois sistemas, tá? Significa que eles têm a mesma orientação. Tá? Então, note que XA, tá? XB tem a mesma orientação, YA, YB e ZA também tem a mesma orientação. Tá? Claro que a posição, né? Claramente, o frame B foi transladado, né? Houve uma translação em relação a A. Tá? E além disso, a gente tem um pontinho aqui, tá? Vou chamar de P, tá? E esse ponto P, ele foi mapeado, tá? Em relação ao frame A, ao frame B, desculpa, tá? Através desse vetor aqui, ó, tá? Temos um vetorzinho que sai da origem de B e chega até o nosso ponto P. Tá? Além disso, a gente tem outro vetor que sai de A e vai até a origem de B, que é chamado aqui, então, de A, né? Que é a referência, P aqui de ponto, né? Só que é a origem do sistema de coordenadas. Tá? E, além disso, a gente vai traçar outro vetorzinho aqui, que é chamado de AP. Tá? E o que a gente quer descobrir? Tá? Como que a gente pode calcular a descrição desse ponto P, tá? Em relação ao sistema de coordenadas A? Tá? Dado que a gente conhece a descrição do ponto em relação a B e também conhece a descrição da origem dos sistemas de coordenadas B em relação a A. Tá? Então,
Muito simples, tá? Como o sistema, tanto A e B, tem a mesma orientação, tá? A gente pode calcular, então, uma equação da seguinte maneira. Tá? Vou mostrar aqui a equação para vocês. Tá? A descrição do ponto P em relação a A, tá? Vai ser dado por a origem do sistema B em relação a A, mais a posição do ponto em relação a B. Tá? Então, isso daqui é uma equação que vai descrever a translação, né? Tanto no eixo x, y e z, para dois sistemas, né? No caso aqui B e A. E essa equação é válida só quando os sistemas, né? Tanto o frame A quanto o frame B, tem como matriz de rotação a identidade, ou seja, tem a mesma orientação. Tá? Então, uma equação bem simples, né? Só lembrando aqui que P, né, é Px, Py e Pz. Tá? Então, se tu conhece essa variável, tá? Tu conhece a posição do ponto P em relação a B, conhece a translação que foi realizada desse sistema B em relação a A, tá? Para te calcular o ponto em relação a A, é só fazer, então, essa soma aqui de vetores de posição. Tá? Acho que bem tranquilo. A gente fez um exemplo, né, acho que na primeira aula, a gente fez um exemplo. Tá? Bem simples. Tá? Então, o importante aqui em robótica, tá, pessoal, é sempre vocês determinarem em relação a qual frame vocês estão trabalhando. Tá? Em alguma situação, pode ser que seja mais interessante conhecer esse ponto P, descrever, né, ele em relação ao sistema B, ou em outra situação pode ser mais interessante calcular em relação ao frame A. Tá? Então, esse é chamado de mapeamento de translação. Tá? E ressaltando, essa equação 2.9 ela é válida somente quando B e A têm a mesma orientação. Beleza? Tá. Vamos fazer, então, a próxima operação que a gente pode fazer. Tá? Na verdade, eu vou fazer um exercício, vai ficar mais fácil da gente entender. Tá? E vamos fazer um caso mais simples, tá? Que vai facilitar. Vamos ver agora a rotação. Então, agora, a situação é o seguinte. A gente tem também dois sistemas de coordenadas, dois frames, tá? A e B. Tá? Então, nota aqui, eu tenho ZA, tenho YA e tenho aqui XA. Além disso, temos o sistema B, temos aqui ZB, YB e temos aqui também XB. Tá? Claramente, né, a origem dos dois sistemas, tá, está aqui nesse ponto vermelho. Tá? Então, nesse caso, não houve uma translação, né, do frame B em relação ao frame A. Tá? Contudo, tá, ele sofreu uma rotação. Tá? Aqui pela imagem, não sei qual que foi a rotação, foi uma rotação genérica. Tá? E a gente tem, então, um pontinho P, que sai aqui da origem dos sistemas, tá? E chega até o ponto P. Tá? E a gente tem a descrição, tá? A gente tem essa posição, tá? Em relação ao sistema de coordenadas B, tá? Em relação ao frame B. Tá? Então, até vou botar aqui as informações. Opa. Vamos colocar aqui o seguinte, tá? A origem do sistema é a mesma, dos dois sistemas. Tá? A gente conhece, tá, a posição do ponto em relação ao sistema B. Tá? Vou botar aqui um Vzinho, vou botar aqui um OK. Tá? A gente sabe essa informação. E, além disso, a gente conhece, tá? Foi calculado, ou a gente possui essa informação, que é a matriz de rotação de B em relação a A. Tá? A gente conhece essa informação. Tá? E a gente quer calcular outro vetor, que é a posição do ponto P em relação ao
sistema A. Tá? Então, vai ter outro vetorzinho. Vou colocar em outra cor aqui até. Deixa eu botar aqui em outra cor, só para ficar mais fácil de vocês. Vou botar aqui. Vou botar aqui essa cor laranja. Tem um sistema também que vai sair. Opa! Que vai sair da origem. Ficou muito bom aqui o alinhamento. Vou deixar um pouquinho aqui para o lado para não sobrepor, tá? Só para ficar mais fácil da gente entender. Vou aumentar aqui a tela. Então, eu tenho aqui também, em laranja, tá? Aquilo ali aquele vetor AP. Tá? Então, notem que a origem é a mesma, tá? A posição do ponto é a mesma, tá? E dado que tu conhece essa informação e conhece essa informação, matriz de rotação de B em relação a A, como que a gente pode calcular a posição desse ponto em relação ao sistema de coordenadas A. Então, vamos fazer um exemplo, pessoal, que vai ficar mais simples a gente demonstrar como que pode ser realizado esse cálculo. Tá? Claramente, tá? Apesar do módulo do vetor aqui ser o mesmo, né? Tá? Como eu tenho dois sistemas de coordenadas diferentes, tá? Com certeza AP é totalmente diferente de BP. Tá? Então, vamos fazer um exemplo. Depois eu coloco o caso genérico para vocês. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer aqui um exercício que vai ser o seguinte. Aqui. Vamos pegar esse exemplo aqui e vamos fazer ele junto. Vamos colocar aqui. Vou colocar ele aqui para o ladinho. Então, vou pedir para vocês fazerem esse exercício aqui com um... Aqui. Então, deixa eu aumentar aqui a tela. Aqui. Mais fácil eu explicar. Então, eu tenho dois sistemas de coordenadas, tá? A, tá? Temos aqui YA, temos aqui XA. Beleza. Temos XB e temos YB, dois sistemas de coordenadas, tá? E temos aqui um pontinho, tá? Que foi descrito em relação ao sistema B. Tá? E aqui foi feita uma rotação em Z, tá? Por um ângulo de 30 graus. Então, o que eu tenho aqui? Vamos ter a seguinte informação. Houve uma rotação, tá? De B em relação a A, tá? Em Z por um ângulo de 30 graus. Tá? Beleza. E, além disso, a gente tem a seguinte informação, que o valor de... Vou botar um pouquinho mais para o lado aqui, que depois eu vou copiar. Rotação, então, em Z de 30 graus, ok? E depois a gente tem outra informação aqui, que BP é igual em X andou 0, em Y andou 2, e em Z andou 0. É exatamente isso daqui, ó. Saindo da origem de B, tá? O pontinho
está ali em vermelho, né? E está totalmente sobre o eixo YB e andou 2 posições. Agora, o que eu quero que vocês calculem para mim é o seguinte: quanto que vale AP? Ou seja, a posição em X, tá? A posição em Y e a posição em Z, tá? Em relação ao sistema A. Até vou botar um A aqui em cima para ficar bem evidente. Então, vamos fazer o seguinte, só para iniciar aqui junto com vocês, né? Só usar a geometria aqui bem básica, né? Vamos copiar essa imagem. Vamos botar aqui na próxima página, tá? Só copiar aqui. Copiou. Não quer colar. Aqui mais fácil. Pego aqui. Agora foi. Vou tentar aqui a tela novamente. Tá? Então, sim, pode falar. Quem é que perguntou uma dúvida, pode falar no microfone. Ah, tá. Essa matriz eu dei. Tá? Essa matriz foi dada. Tanto o ângulo θ, esse ângulo de 30 graus, tá? E essa posição aqui, ó, tá? Sobre o eixo Y vale 2. Tá? Então, a posição do ponto, tá? Em relação ao sistema B, tá? Tu vai ver que em X ele andou 0, tá? Olha aqui, ó. Onde que está o pontinho? O pontinho é o vermelho aqui, né? Então, só tu projetar aqui no plano. Então, ele andou 0 em X, andou 2 em Y, que é essa informação que eu dei, e em Z, tá? O Z está saindo aqui do plano, tá? Andou 0. Tá? Então, para vocês calcularem, então, a posição em relação ao sistema A, tá? Vai ser o seguinte. Então, a posição em relação ao sistema A vai ser igual a quem? Vai ser a posição X, a posição Y e a posição Z. Tá? Que vai ser igual. Tá? Claro, em relação a A. Tá? O que tu vai ter que fazer? Tu vai ter que fazer a projeção, né, desse pontinho, vou chamar P aqui, falar ponto P, tá? É de maneira genérica, tá? Esse ponto no espaço. Tu vai ter que projetar ele sobre o sistema A. Tá? E qual que vai ser a projeção? Vai ser a seguinte. Tá? Vou continuar o eixo YA aqui, ó, YA, e vamos continuar o XA aqui também. Então, deixa eu botar uma seta aqui que vai ficar mais bonito. Vamos botar aqui X, Y, desculpa. Aí, agora foi. Aí aqui eu tenho YA e XA aqui do outro lado. Tá? Então, tu vai ver aqui, se aqui a rotação foi de θ graus, né? θ graus, beleza. Então, a projeção desse ponto sobre XA vai ser essa projeção aqui, ó. Vai ser esse tamanho aqui, ó. Tá? Esse aqui é o PX. Tá? Vamos colocar aqui, então. Vai ser, então, 2, né? Só sinal negativo.
multiplicado, então, por seno θ. Todo mundo concorda? Tá? A projeção em YA é essa projeção aqui, ó. Eu estou riscando em vermelho aqui, ó. Nosso PY. Tá? Então, PY vai ser 2 multiplicado por cosseno θ. Tá? 2 porque o módulo do vetor vale 2, né? E em Z, né, pessoal, não tem nenhuma componente, vai dar 0. Tá? Então, pedi aí para vocês calcularem esses valores para mim. Tá? Menos Professor, 2. Sim, pode falar. é o módulo dele que é 2 ou é a posição dele em Y em relação a B que é 2? Deixa eu ver. Não, o módulo dele vai ser 2. É porque Posição. aquele 0, 2, 0 ali não deveria ser posição. Para mim, não expressaria o módulo dele. Eu falei módulo nesse sentido aqui, ó. Se pegar esse triângulo, aí vai dar o módulo dele. É porque é o comprimento do vetor, né? Tá, O mas se tu comprimento fizer dele. o módulo vai dar 2 também. Aqui Sim, só porque é 0,2. Tá certo. acabou sendo a projeção em cima do YB, né? Acabou sendo o módulo e também a projeção, porque ele está todo sobre o YB. Tá? Se tivesse Então, em X, daí seria outra coisa, mas como é tudo zero, nas outras coordenadas é a própria posição. E porque também aqui, quando tu sai da origem, vai até o ponto, é o próprio vetor, né? Então já é o comprimento dele, já é o módulo. Então Sim, vai aqui ficar menos 2. no caso, a fórmula do módulo ali vai ser raiz quadrada de 2 ao quadrado, né? Isso mesmo, perfeito. Então vai ficar menos 2 multiplicado pelo seno. S é o seno, tá, pessoal? De 30 graus. E depois 2 cosseno de 30 graus. E aqui embaixo 0. Esses valores aqui vocês podem fazer na calculadora. Eu vou fazer aqui na calculadora que eu não tenho anotado. Menos 2 multiplicado por seno de 30. Aí vai dar menos 1. Tá? E depois 2 vezes o cosseno de 30 vai dar 1,73. 1,73, tá? E aqui em Z vai dar 0. Tá? Então, notem que se tu descrever esse ponto em relação a B, tu está nessa posição, 0, 2, 0. Tá? E em relação ao sistema A, tu está nessa posição, menos 1, em X, em Y, 1,73, e em Z está em 0. Tá? Então, note, continua sendo o mesmo ponto, tá? O mesmo ponto, tá? Só mudando o sistema de coordenadas já muda totalmente a localização. Tá? Só que aqui no plano é bem simples calcular, né, pessoal? Aqui não tem muito mistério. Agora, imagina se a gente tem uma rotação tridimensional em 3 eixos, tá? É impossível a gente conseguir calcular de maneira, fazendo essas projeções aqui que eu comentei com vocês. A gente nem iria conseguir fazer no plano, que seria muito difícil, tá? Então, tem uma maneira que é mais simples, que eu vou pedir para vocês realizarem, tá? Gravar esse resultado aqui, tá? Menos 1 e 1,73, tá? E a gente vai fazer utilizando a matriz de rotação, tá? Então, vamos passar aqui para a próxima página, tá? A gente já viu que a rotação que foi realizada é uma rotação de B em relação a A, no eixo Z, por um ângulo de 30 graus. Tá? E nesse caso eu vou pedir para vocês calcularem, então, aqui, para mim, tá? Essa matriz. Tá? Rotação em Z, a gente já tinha visto na última aula, é cosseno θ, seno θ, 0, menos seno θ, aqui é cosseno θ, 0, 0, 0, 1. Então, calculando essa matriz, vamos calculá-la aqui. A, B, rotação de Z,
Vamos fazer o seguinte, vou dar o resultado aqui, vou calcular, quem quiser fazer junto, tá? Eu vou fazer aqui na calculadora e coloco os resultados aqui. Porque eu também não tenho esses valores, né? A gente pode conferir junto. Primeiro, cosseno θ, né? Cosseno de 30. Aqui vai dar... Claro, não vou botar todas as casas aqui, 0,86. Aqui 0,86. E depois aqui, seno de 30, 0,5, 0 e menos 0,5, 0, 0, 0, 1. Só verifique se dá esse valor aí para mim, pessoal. Se eu não errei nada. Professor, depois é só multiplicar pela outra matriz lá do B, ponto B até P, né? É isso que eu vou mostrar agora para vocês, tá? Então, vocês viram essa matriz aqui, né? A gente já tinha aprendido a calcular, tá? E uma maneira fácil, a maneira genérica de calcular esse ponto aqui, pessoal, é através da seguinte equação, tá? Que é dada ali no livro. A descrição daquele ponto, AP, tá? A descrição do ponto em relação a A, o caso genérico, vai ser calculado pela matriz de rotação de B em relação a A, multiplicado pelo ponto B, pelo ponto P em relação a B. Então, através dessa equação aqui, tá? O que vocês estão fazendo? Vocês estão descrevendo esse ponto B, desculpa, esse ponto P, né? Aqui, onde vocês têm a posição dele, né? Só que em relação ao sistema de coordenadas B, e estão projetando, tá? Através da matriz de rotação sobre o sistema de coordenadas A. Claro, conforme eu comentei, isso daqui é o caso genérico, tá, pessoal? Então, se tu tem... Depois a gente vai ver umas matrizes de rotação, tá? Por exemplo, faço uma rotação em X, depois faço uma rotação em Y, depois faço uma rotação em Z, tá? A gente não vai conseguir fazer essa análise, tá? Através dessas projeções aqui que eu comentei para vocês, tá? Então, a maneira genérica é através dessa equação aqui, tá? Então, calculando esses valores, tá? Tu vai ter aqui o seguinte. Claro, a matriz de rotação aqui é uma matriz 3x3, né? 3x3, tá? E o vetor de posição é 3x1, tá? Aqui vai fechar todas as dimensões, tá? E a dimensão de AP também é um vetorzinho 3x1, tá? Então, o valor de AP, eu vou colocar aqui, AP, tá? Vai ser igual a PX, PY, PZ, tá? Igual. Aí vamos colocar aqui a matriz de rotação, 0,86 aqui, 0,86 aqui, 0,5 aqui, 0, menos 0,5, 0, 0, 0, 1, tá? E o nosso ponto, né, no sistema de coordenadas B está na posição 0, 2, 0. Fazendo, então, essa multiplicação, vai dar quanto? Aí é só aqui fazer a multiplicação de matrizes, né? Nesse sentido e nesse sentido aqui, tá? 0,86 vezes 0 vai dar 0, menos 0,5 vezes 2 vai dar o menos 1, tá? Depois 0 multiplicado por 0 vai dar 0, né? Não precisa somar. E depois aqui 0,5 multiplicado por 0 dá 0, depois 0,86 vezes 2 vai dar o 1,76, né? 1,73, tá? Se utilizar todas as casas... Vou botar aqui 0,86 vezes 2. Eu não utilizei todas as casas decimais, por isso que vai dar essa pequena diferença, tá? 1,72, tá? E depois aqui no último aqui vai dar 0. Tá? Então notem que é o mesmo resultado que a gente calculou, né?
através dessas projeções. Tá? Então, no caso genérico, essa é a equação aqui que eu acabei de apresentar para vocês. Descrição daquele ponto em relação ao sistema A, tá? Dado que tu conhece essa matriz de rotação e essa posição em relação a B, vocês podem utilizar, devem, né, utilizar essa equação aqui que eu estou apresentando para vocês. Tranquilo? Qualquer dúvida é só interromper, tá? Claro, no livro ele faz uma explicação mais bonita ali, tá, pessoal? Mas aí vocês podem ler com mais calma em casa, tá? Mas basicamente é isso que eu comentei para vocês. Deixa eu aumentar a tela aqui. Então, aqui está a descrição do problema, né, que eu tinha comentado anteriormente para vocês. E o que o autor comenta aqui é exatamente isso. Ó. Vai pegar... Só ele divide aqui por eixos, né? Tu vai pegar o ponto P, tá? E vai mapear para o sistema de coordenadas A. Tá? E ele coloca aqui de maneira separada, né? Primeiro em PX, tá? Daí ele utiliza só essa projeção aqui, né? Só esse vetor aqui de posição em X, depois o vetor de posição, o mapeamento, né, em Y, e depois o mapeamento em Z. Tá? E chega aqui na equação que eu tinha comentado final para vocês, que é a equação, essa equação 2.13. Tá? Detalhe, essa equação aqui, pessoal, é válida, tá? Somente quando não existe um mapeamento, né, de translação entre o sistema A e o sistema B. Tá? Beleza? Então, sempre que ocorrer essa situação, vocês podem utilizar essa equação. Então, aqui segue o exemplo, né? Esse que a gente acabou de realizar, ele também faz aqui utilizando diretamente a matriz de rotação. Tá? E chega aqui no resultado que eu tinha comentado com vocês. Tá? Então, vamos ver o mapeamento genérico desses frames. Tá? Então, vamos pegar aqui outra figurinha. Tá? Agora é o caso genérico, que é o que a gente mais vai utilizar. Então, a gente vai ter aqui um sistema de coordenadas A, sistema de coordenadas B, vai ter aqui um pontinho P. Tá? Então, notem que nesse caso, tá, temos um vetor que descreve a posição temos um vetor, tá? Esse vetor que eu acabei de colocar em laranja aqui, tá? É o vetor da origem de B em relação a A, tá? Ao sistema de coordenadas A. Nesse caso, então, notem, tá, que houve uma translação. Tá? É uma translação genérica, não sei quanto que andou em X, Y e Z. Tá? Sei que houve uma translação. Além disso, fica bem evidente, né, que o sistema B, tá, sofreu uma rotação em relação ao sistema A. Tá? Então, vocês podem notar que aqui está o ZA, o ZB já está nesse sentido, o XB está aqui, o XA está aqui, tá? O YB está aqui e o YA está aqui. Tá? Então, houve uma rotação. Tá? Então, além da translação, tá, também houve uma rotação. E agora vem o seguinte problema. Tá? Então, eu tenho esse vetor aqui que descreve a origem de B em relação a A. Além disso, eu tenho a descrição desse ponto P em relação ao sistema B, tá? Que foi esse último vetor que eu coloquei. E também a gente vai querer calcular agora, tá, quanto que vale a descrição desse ponto P em relação ao sistema A, tá? Ao frame A. Ou seja, tá, calcular esse vetorzinho que eu estou fazendo agora. Tá? Um vetor, então, que descreve AP. Tá? Então, resumindo,
dado que você tem as seguintes informações: rotação de B em relação a A, tu tem essa informação, ok? Tu tem a informação que é a descrição da origem de B em relação a A, tá? Tu tem essa informação. Tá? Além disso, tu tem a descrição do ponto P em relação a B, tu tem essa informação, e tu quer calcular, por exemplo, qual que é a descrição desse ponto P em relação agora a sistema A. Então, note que esse é o caso genérico, tá, pessoal? Porque existiu uma translação e também uma rotação. Como que a gente vai calcular, então? Vamos fazer o seguinte. Tá? Na verdade, deixa eu explicar aqui. Na verdade, são os dois mapeamentos que a gente estudou anteriormente. Primeiro, tu vai ter que fazer uma rotação nesse ponto P, tá? Fazer a projeção sobre o sistema A. Tá? Ou seja, tu vai ter que pegar esse ponto P, tá? Como ele está descrito em relação a B, tá? Ele está com essa orientação aqui, ó, do frame B. Então, tu vai ter que decompor esse ponto P sobre a orientação do frame A. Ou seja, vou voltar esse ponto, né? Projetar esse ponto, né? Sobre ZA, sobre XA e sobre YA. Tá? E como que tu faz isso? Tu vai fazer o seguinte, tá? Tu vai fazer essa parte de rotação que a gente acabou de estudar. Tá? Então, tu vai escrever aqui o ponto P, descrito em relação a B, certo? Tá? Tu vai aplicar aqui a matriz de rotação. Tá? Foi o que a gente acabou de estudar. Tá? Mas, além disso, tá? Tu tem que considerar, tá? Que agora tu teve um movimento de translação também. Tá? Então, para te descrever esse ponto em relação a A, tu vai ter que considerar também essa distância aqui, ó, tá? A origem de B em relação a A. Ou seja, tá? A descrição do ponto P em relação a A vai ser igual. Tu vai projetar o ponto sobre o sistema A e, além disso, vai ter que somar essa informação que foi a translação. Tá? Então, através dessa equação 2.17, tá? Vocês conseguem fazer esse mapeamento genérico. Tá? Um detalhe aqui que é um detalhezinho bem simples que a gente utiliza para lembrar das equações, tá? Como eu quero fazer o mapeamento para A, tá? Então, aqui vai ter que aparecer a matriz de rotação de B em relação a A, tá? De modo que esse Bzinho aqui, ó, vai simplificar com esse, tá? E tu vai ter o quê? Tu vai ter a projeção do teu ponto sobre o sistema A, tá? E, além disso, tá? Tu só somou aqui esse efeito de translação dos dois sistemas. Tranquilo? Deixa eu ver se tem um exemplo aqui, se tem um exercício. Tá. Depois a gente faz um exercício. Um ponto que é importante, aqui em robótica a gente vai trabalhar, todas as equações são matrizes, tá? E a gente pode escrever esse mapeamento genérico de uma forma mais compacta. Tá? A gente pode escrever, então, a descrição desse ponto sendo igual a uma matriz T, tá? Uma matriz T de B em relação a A, tá? Multiplicada aqui pelo nosso ponto. Tá? Essa matriz T aqui, pessoal, é chamada de transformação homogênea. Tá? Ou seja, uma transformação do sistema B em A, em relação ao sistema A. Tá? Essa matriz T, tá? Ela vai ter as seguintes informações. Ela vai ser uma matriz que vai ter informação de rotação e posição. Ou seja, vamos baixar aqui um pouquinho.
Vamos explicar aqui de uma maneira fácil para vocês. Tá? Então, primeiro detalhe, essa matriz de transformação, pessoal, é uma matriz de dimensão 4x4. Tá? Então, P aqui é uma matriz 4x4, tá? E ela tem a seguinte característica. Eu vou destacar aqui a matriz. Essa aqui é a matriz T. Tá? O que a gente vai ter nessa matriz aqui? Tá? Como eu comentei, a matriz de transformação de B em relação a A. Tá? Então, vai ter a seguinte informação. Primeiro, eu vou escrever aqui uma matriz 4x4. Tá? Primeiro, vai ter uma matriz 3x3, que é a matriz de rotação, certo? Além disso, tá? Matriz de rotação, uma matriz 3x3. Também vou ter a posição de B em relação a A. Tá? É um vetor de posição, um vetor 3x1. Tá? E aqui, para complementar o tamanho dessa matriz, vai aparecer aqui 0, 0, 0, 0, 1. E essa é a matriz de transformação homogênea. Tá? Por que essa matriz T tem esse formato, tá, pessoal? É simplesmente para implementar, né, para compactar essa equação aqui, essa equação 2.17. Se vocês realizarem essa multiplicação, vocês vão obter exatamente a seguinte equação. AP vai ser igual a quem? A rotação multiplicado por BP, tá? Está aqui, mais AP Borg, né? Multiplicado por 1, que vai dar esse terminho aqui. Tá? E é exatamente, ó, se vocês olharem essa multiplicação, é exatamente a equação aqui de cima, que a gente viu anteriormente. Tá? E o que são esses outros termos, tá, pessoal? É adicionado, então, tá? Se você fizer a multiplicação dessa outra linha aqui, né, tá? Você vai obter exatamente que 1 é igual a 1. Tá? Então, 0 aqui multiplicado por esse termo 0, 0, 0, né, vai ser multiplicado por esse vetor aqui de posição, né, vai dar 0, tá? E esse último termo aqui, 1 multiplicado por 1, vai dar 1, né, que é igual ao termo que está aqui à esquerda. Tá? Então, primeira coisa, esses termos foram adicionados para fechar o tamanho das matrizes, tá? E além disso, tá, pessoal, esses termos aqui estão relacionados com a perspectiva e a escala do sistema de coordenadas, tá? Claro que a gente vai trabalhar sempre com a mesma escala, então esse termo aqui sempre vai ser constante, 0, 0, 0, 1, conforme a gente está estudando. Tá? Deixa eu ver o que tem mais de importante aqui. Tá? Então, conforme eu comentei para vocês, né, aquela matriz, né, chamada de matriz de transformação homogênea. Tá? E ela vai ter, tá? Ela é uma informação completa, tá? Porque vai concatenar aquelas duas informações do frame, matriz de rotação e posição. Tá? Então, vamos fazer um exemplo aqui, para a gente ver onde a gente pode aplicar essa matriz. Vamos fazer o seguinte. Aqui. Tá? Vamos pegar um exemplo genérico, né? Conforme eu tinha comentado para vocês, temos um sistema A, YA, XA, tá? E temos o B, YB e XB. Tá? Notem até que o autor deixou aqui, ó, eu estou colocando em vermelho, né? A orientação do sistema de coordenadas A. Tá? Então, aqui houve uma translação, né? Claramente, YB houve uma translação, né? Tanto em XA quanto em YA. Tá? E a gente tem, então,
esse vetorzinho aqui que sai da origem de A e chega até B, e, além disso, houve uma rotação entre os sistemas de coordenadas, que foi um ângulo θ de 30 graus. Beleza. E eu tenho a descrição desse pontinho, desse ponto P, em relação ao sistema B. Tá? Beleza. Tá? E esse valor, então, é dado por, vamos pegar aqui, ó, 3, 7 e 0. Tá? Então, essa informação foi dada. Essa descrição desse ponto, né, aqueles valores ali que eu acabei de mostrar. 3, 7 e 0. Tá? A descrição em relação a B. Tá? E o que a gente quer fazer, então, é utilizar aquela matriz de transformação homogênea, né, para calcular, então, a descrição desse ponto em relação ao sistema A. Tá? Como que a gente pode fazer? Tá? Então, primeiro, a gente tem que determinar qual que é a matriz de rotação de B em relação a A. Tá? E também conhecer a descrição aqui desse pontinho, que foi uma informação que já foi dada. Tá? Claro, conforme eu comentei para vocês, se vocês utilizarem essa equação aqui, 2.17, tá? Essa equação aqui, utilizarem essa equação aqui, 2.17, tá? Ou utilizar a equação 2.18, tá? Vocês vão chegar no mesmo resultado. Mas vocês vão ver que para trabalhar com matrizes, trabalhar com MATLAB, trabalhar com robótica, a gente costuma utilizar essa equação aqui, 2.18. Tá? Então, vamos só verificar aqui os resultados, tá? Então, quanto que vai dar a nossa matriz de transformação homogênea? Tá? Bem simples de calcular. Tá? Primeiro, tá? Vai aparecer aqui onde eu estou colocando em destaque, tá? A matriz de rotação. Tá? Qual matriz de rotação? Rotação, tá? De B em relação a A. Tá? Que é a matriz que a gente calculou anteriormente. É uma rotação em Z, né? Conforme a gente pode ver aqui. Tá? E por um ângulo de 30 graus. Tá? Então, é a matriz que a gente já calculou previamente. Então, vou voltar aqui para vocês relembrarem. Tá? A matriz de transformação homogênea. Primeiro termo aqui, 3 por 3, matriz de rotação. Tá? Próximo termo aqui, tá? É a posição da origem do sistema B em relação ao sistema A. Tá? Vamos ver aqui. Tá? Essa informação, tá? O autor comenta aqui, na figura, né? O frame B foi rotacionado em 30 graus no eixo Z, tá? E ele comenta, ó, foi trasladado em 10 unidades em XA, trasladado 5 unidades em YA, tá? Claro que em Z não houve translação, e ele pede para achar aqui, então, a descrição em relação ao sistema A. Tá? Então, aqui vai estar o vetorzinho de posição. Tá? Em X andou 10, em Y andou 5 e Z andou em 0. Tá? Então, tá? Vou colocar aqui em destaque para vocês. Tá? Essa matriz e esse vetor de posição. Então, esse primeiro termo, rotação de B em relação a A, e o próximo terminho aqui, posição de B, a origem de B, em relação a A. Tá? O complemento aqui da matriz, né, vai ser esses termos aqui, 0, 0, 0 e 1. Tá? E o ponto. Tá? O ponto ele foi descrito em relação ao sistema B, tá? Através da posição 3 em X, 7 em 0 e Z igual a 0. Tá? Para vocês obterem, então, a posição desse ponto em relação ao sistema A, é bem simples, então, conforme eu comentei para vocês. É simplesmente pegar essa matriz que a gente acabou de calcular, certo? E multiplicar pela posição
do ponto. Tá? E aqui vocês vão obter, então, esse resultado, né, 9.0, em x, em y, 12.56 e z igual a 0. Tá? Então, é a descrição daquele ponto P no sistema de coordenadas A. Tá? Então, esse aqui, então, pessoal, é o caso genérico, tá? Envolvendo tanto translação quanto rotação. Beleza? Alguma dúvida aqui? Claro que para fazer a multiplicação dessas matrizes, né, a gente não vai fazer aqui para não perder tempo, mas vocês podem utilizar, né, uma calculadora ou o MATLAB, por exemplo. Tá? Vamos seguir. Alguma dúvida aqui nesse exemplo, pessoal? Eu tenho, professor. Eu não entendi Sim, direito pode. como é que a matriz T de de B em A, ela se transformou Sim. de 4x4 em 3x3. Ah, tá. Então, vamos voltar aqui. Essa é uma dúvida bem interessante. Tá? Essa equação aqui ficou clara, né? Sim, ficou. Tá. Então, o que a gente faz? O autor comenta aqui que a forma aqui dessa equação 2.17 não é muito utilizada nesse formato. Tá? Então, a gente costuma fazer o seguinte. Essa equação, eu vou colocar aqui, Ctrl Y, vou deixar aqui em destaque. Tá? Essa equação, tá? Na verdade, a gente vai escrever ela de um jeito diferente. Vamos escrever ela no formato matricial. Tá? Então, vou escrever nesse formato aqui. Nesse formato aqui. Tá? Onde também você pode ver aqui que eu tenho AP, tá? AP, tá? E a gente vai transformar, então, essa equação aqui de cima, tá? Nesse formato aqui de baixo. Então, AP vai ser igual a uma matriz T, que é uma matriz de transformação homogênea, tá? Essa aqui é uma matriz bem genérica, pessoal, porque ela tem a rotação do frame B em relação a A, tu vai ter também a origem dos sistemas e tu vai ter outras informações que não são pertinentes agora. Tá? E aqui do outro ladinho, tu tem o teu ponto descrito em relação a B. Então, tu está fazendo o seguinte, tu vai mapear esse ponto que está no sistema B para o sistema A. Beleza? Então, o que a gente faz? Tá? Então, tudo isso aqui que está desse lado, tá? Então, essa matriz de rotação, tá? Esse APBORG vai parar, vai ser encapsulado, tá? Essa informação aqui dentro dessa matriz de transformação. E o BP está aqui. Ó. Aí, para fechar o tamanho dessas, para fechar essa matriz, tá? A gente vai fazer o seguinte. Tá? Eu vou deixar aqui do lado esquerdo AP e aqui do lado direito BP. Tá? É isso que eu quero fazer. Tá? Aí tu vai ver o seguinte. O que é o AP? O AP vai ser a matriz de rotação multiplicado por esse ponto. Tá? Tá aqui embaixo. Ó. AP é igual a matriz de rotação multiplicado pelo ponto. Tá? Que foi esses três círculos que estão em vermelho aqui que eu acabei de colocar. Né? Se fizer a multiplicação aqui, né? Nesse sentido. Então, vai ter primeiro esse terminho multiplicado por esse. Tá? E depois, a próxima multiplicação, tu vai ter isso aqui. APBORG multiplicado por 1. Tá? Então, se tu fizer essa primeira multiplicação, tu vai obter exatamente aqui essa equação. Tá? Beleza? Beleza. Tranquilo até aqui? Sim. Então, fechou. Só que agora, para fechar a matriz, né? Que eu botei aqui um vetorzinho. Tá?
Olha só. Eu botei aqui esse vetor BP, um vetor de posição, né? Ele é 3 por 1, certo? E aqui eu tive que botar mais esse termo igual a 1, né? Para fechar a minha expressão aqui, certo? Tá? E de modo a completar, então, aqui a nossa matriz, né? Para ter as dimensões corretas, né? Eu vou completar aqui com 0, aqui com 0, aqui com 0 e aqui com 1, tá? E tu vai ver que adicionar essa linha para o nosso problema que não vai afetar em nada, tá? Então, vou botar aqui AP, vou completar aqui com o valor unitário, tá? E vou verificar que quando eu fizer a multiplicação aqui dessa próxima linha, né? Tu vai chegar à conclusão aqui que 1 é igual a 1, tá? Para a gente não vai influenciar em nada. E essa matriz que sobrou aqui, é a nossa matriz, que é chamada de matriz transformação homogênea de B em relação a A. Tá? Ou seja, eu tenho a matriz de rotação, essa matriz aqui é 3 por 3. Tá? Tenho aqui o vetor de posição 3 por 1. Tá? E aqui eu tenho esses valores aqui que são escalares. Tá? Conforme eu comentei, esses valores aqui, tá, têm um significado físico nesses gráficos, tá? Até o autor comenta aqui. Onde que ele fala? Aqui, ó. Ele fala que... Ele fala, ó, que essa matriz, né, essa matriz 2.19, que eu mostrei anteriormente, a matriz chamada de transformação homogênea, ela tem 4 propósitos. Tá? 2 a gente vai estudar. Primeiro é a rotação e posição. Então, esse termo aqui descreve a rotação de B em relação a A daqueles frames. Também dá a posição e aquela linha ali de 0, 0, 0 e 1. Tá? Para a gente aqui, a gente só provou que 1 é igual a 1. Tá? Mas ela tem uma aplicação em desenho, tá? Que seria a perspectiva e também a escala. Tá? Então, por exemplo, se eu tivesse o frame B, tá? Com uma escala diferente do frame A, ou seja, que a gente está trabalhando com vetores unitários. Tá? É tudo XA, YA, XB, ZB, sempre é um vetor unitário. Tá? Mas se esses vetores fossem com tamanho diferentes, tá? A gente ia alterar essa parte aqui da matriz. Tá? Então, por isso que essa matriz, transformação homogênea, tá? Ela sempre vai ser uma matriz 4 por 4. E as principais informações para a gente vai ser rotação e posição. A linha aqui de baixo sempre vai ser 0, 0, 0, 1. Tá? Beleza? Ficou claro agora ou alguma dúvida? Não, ficou claro, ficou claro. A minha maior dúvida era antes ali, é só porque eu não tinha visto aquela linha de baixo ali do 1 igual a 1. Sim, sim. Aí essa daí é que daí completa essa matriz. Tá, beleza. Claro, depois vocês também leiam esse material aqui, né, pessoal? Se vocês ficaram com alguma dúvida, não entenderam, né? Vocês podem ler ali e a gente discute novamente. Então, vamos fazer o seguinte. Vou deixar... Para mim não começar uma parte nova aqui. Tá? Então, só recapitulando, dá para fazer esse mapeamento, tá? Então, a gente acaba simplificando nessa equação 2.18. Depois, no próximo conteúdo que vai vir em sequência, vocês vão entender por que é mais fácil utilizar esse formato 2.18, esse formato matricial, tá? Mas aí a gente vê nas próximas aulas, tá? Então, um exemplo aqui bem simples, tá, pessoal? Esse exemplo aqui que eu comentei é simplesmente fazer um mapeamento, né? O caso genérico, tá? Que é translação e rotação. Tá? Então, eu deixei um exercício, deixei um exercício, pessoal, que já está no Moodle, tá? Que eu vou deixar como atividade assíncrona, tá? Para vocês realizarem. Deixa eu pegar aqui. Para não ficar muito cansativa a aula, né? Daí vocês façam esse exercício. Tá?
esse aqui é um exercício do livro, tá? Do capítulo 2, esse que a gente está vendo agora, tá? É o exercício 2.27, 28, 29 e 30. Tá? Vocês podem verificar o resultado no livro que eu deixei no Moodle, tá? Nas últimas páginas ali do livro, eu não me lembro, acho que não tem, acho que é só os números ímpares, tá? Mas daí já ajuda para vocês realizarem a atividade e verificarem os resultados, tá? Então, só vou separar aqui qual é o exercício que dá para fazer, tá? Então, tem 3 sistemas de coordenadas aqui que vocês podem ver. Tem um sistema A, tem um sistema B, tem um sistema C, tá? Sisteminha C. E tem todas as unidades aqui de translação, né? E também tem a perspectiva aqui, né? Que vocês podem ver que houve uma rotação, tá? Por exemplo, de B, no sistema B em relação a A, né? Claramente dá para te ver aqui que houve uma rotação, né? De 90 graus em um determinado ângulo, tá? Aí vocês verifiquem com calma. Também aqui em C, tá? Também foi desenhado aqui um ângulo de 90 graus para facilitar aqui o ângulo de 30 graus, tá? Aí depois vocês interpretem a figura aqui geométrica, né? Para realizar o exercício, tá? Então, o que vocês podem fazer aqui como atividade assíncrona? Primeiro, 2.27, tá? Ele pede para vocês calcularem, tá? A partir dessa figura, calcular a matriz de transformação homogênea de B em relação a A. Tá? Quando falar que em transformação, pessoal, tá? Vai ser esse padrão aqui que eu comentei para vocês. Ó, transformação de B em relação a A, sempre vai ser essa matriz aqui. Primeiro, a rotação de B em relação a A. Tá? A gente aprendeu a calcular a matriz de rotação. Tá? Depois, vai ter a posição do frame B, a origem de B em relação a A. Tá? E aqui embaixo vai ter aqueles 3 zeros, né? Conforme eu comentei, sempre vai ser esse padrão aqui. Então, basicamente, tá? Para vocês calcularem a matriz de transformação, vocês têm que saber as duas informações. Rotação e posição. Tá? Claro, se eu pegar aqui uma borracha e apagar aqui o B, tá? E colocar, no caso aqui, um sistema C, tá? Então, descrição, transformação de C em relação a A vai ser igual ao quê? A matriz de rotação de C em relação a A e a descrição da origem de C em relação a sistema A. Tá? Aí fica com esse formato, né? Então, o exercício aqui, então, que vocês podem fazer, tá? É o seguinte. Acho que vai dar para a gente fazer todos, tá? Vai ter que ter só um pouquinho de imaginação aqui para fazer as projeções, tá? Mas vamos ver aqui. Então, primeiro, calcular qual que é a matriz de transformação de B em relação a A. Então, esse aqui é bem fácil, bem tranquilo. Está aqui A e está aqui o B, calcular a matriz de transformação. O 2.28, calcular a matriz de transformação de C em relação a A. O 2.29, calcular a matriz de transformação de C em relação a B. E o 2.30, a matriz de transformação de A em relação a C. Eu acho que esse último aqui é um pouquinho mais difícil de fazer, tá? Olhando a figura, mas é possível, né? Então, eu vou deixar essa atividade aqui para vocês realizarem de maneira no restante da aula, tá, pessoal? Para não ficar muito pesado. E daí, na próxima semana, a gente corrige esses exercícios aqui.
e continuo o conteúdo. Tá? Então, da minha parte, seria isso. Bons estudos. Se alguém tiver alguma dúvida, eu fico à disposição. Beleza, então. Valeu, professor. Até mais. Boa noite. Beleza, Até mais. então, pessoal. Boa noite. Boa noite, então, pessoal. Tchau, tchau.